Buenos dias. Um tempo atrás, né, jogamos Baby Yellow, né? Joguinho da hora, foda. Mas agora, o que queremos jogar? Iremos jogar não. Iremos assistir teoria sobre Baby Yellow. E existe um canal chamado Terrorizando, que faz vídeo explicando a história de jogos de terror. Então, deixe seu like e embarque nessa aventura. Vamos nessa. Deixa o like. Então vamos embarcar nessa aventura. Oi! Começando agora mais um vídeo aqui no canal. Então sejam muito... Tá muito alto. Vocês não vão escutar nada do que eu vou falar. Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, porque hoje a gente vai contar a história, explicar e teorizar sobre The Baby in Yellow. Um jogo que, apesar de simples, mostra várias evidências que a história está conectada e tem grande inspiração com um livro chamado The King in Yellow, ou O Rei Amarelo. Um conto escrito por Robert. Mais um vídeo aqui no canal. Então sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, porque hoje a gente vai contar a história, explicar e teorizar sobre The Baby in Yellow. Um jogo que, apesar de simples, mostra várias evidências que a história está conectada e tem grande inspiração. Calma aí. Jogamos Baby Yellow, né? Vocês sabem, tá? Jogamos Baby Yellow. A gente sabe que a partir da terceira noite, né? Não, depois da terceira noite, as coisas ficam tensas, né? Muito mais que tensas, né? Vamos ver se o cara fala sobre as coisas, né? Do jogo e tal, né? Vamos ver. Um livro chamado The King in Yellow, ou Rei de Amarelo. Nossa, existe um livro, parça. Rei Amarelo. É um livro de 1895, escrito por Robert William Chambers, e que consiste em uma coletânea de contos baseados em uma fictícia peça de teatro que emburrece todos que leem até o fim. Foi publicado no Brasil em 2014. Editora Intrínseca, em uma edição comentada pelo escritor e jornalista Carlos Orsi. Beleza. É um livro isso daí, né, mano? Então, é um livro de terror que tem fatos, né? Livros, muitas coisas, né, reais. O Rei Amarelo, um conto escrito por Robert Chambers, publicado em 1895, que se tornou um grande clássico do gênero sobrenatural e que serviu de forte inspiração para elementos nos contos de H.P. Lovecraft. Isso mesmo, um outro enorme ícone e gênio do gênero de terror cósmico. Nosso protagonista é um cuidador de bebê que tem como trabalho cuidar de um bebê um tanto quanto diferente de qualquer um que ele já possa ter cuidado. Esse é um bebê com um olhar extremamente fofo e ao mesmo tempo demoníaco. E tirando esse lado, ele até parece normal, ou pelo menos durante o primeiro ato do jogo. A gente completa tarefas simples como alimentar o bebê, trocar suas fraldas e levá-lo para dormir. Mas logicamente, com o passar do tempo, vários eventos sobrenaturais passam a ocorrer e fica cada vez mais claro a influência demoníaca que esse bebê possui em cima de todos esses eventos. A história se desenrola a partir da primeira noite, com um curto diálogo entre o cuidador e a criança. É hora de ir para a cama, diz o cuidador. É isso que você acha? Responde a criança. Não temos como saber se essa conversa ocorreu de verdade na realidade ou quando o cuidador já dormiu, já que a gente não vê a criança falar durante todo o jogo. E os diálogos se iniciam após completarmos cada uma das noites, ou seja, quando o protagonista dorme, sempre Se inscreve no canal do Terrorizando. em frente à televisão. A gente vai ver que as televisões têm uma forte relevância no jogo. Será que o demônio possuindo o bebê usa as frequências da televisão contra o protagonista para falar ou até para controlar a sua mente? Durante o jogo, a gente pode notar 3 livros distintos na estante: The Lake of Howl, Mysteries of Hades
e Reputations and How to Repair Them. Essas são referências a um conto Lovecraftiano que conta diferentes histórias, chamado de The King in Yellow, que inspirou o nome e a história desse jogo. No quarto do bebê, podemos notar um outro livro com o nome How to Dream Like a King, outra referência a The King in Yellow. Antes da gente iniciar a segunda noite, a gente vê mais um diálogo entre os dois. Olhe, olhe, não é engraçado? Disse o bebê dando risadas. Eu lhe disse para não fazer isso, responde o cuidador. Ao começar a segunda noite, a gente pode achar uma chave que abre uma porta para um pequeno quarto que contém uma mesa e em cima dela um gravador, que está cercado por velas acesas, indicando algum tipo de ritual. Snow, a curiosity in July, following such a... Neve, uma raridade em julho. Depois de uma primavera tão agradável, ela começou quando eu aceitei este emprego. Mas eu não sou a primeira. Eles estão comigo. Late spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell. Noite caiu no primeiro dia e as horas se arrastam. Mesmo assim, cuidamos da criança. First day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Hastur and Casilda. De Astor e Cacilda. Na ausência deles, quando lá fora a névoa descia como as ondas de nuvens que passam e quebram nas paredes. In their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood. Ah, o pecado de olhos tão inocente, claro como cristal, compreendido pelos ignorantes e sábio igualmente, mais precioso do que joias, mais relaxantes do que músicas, mais terríveis do que a morte. The ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I... Enquanto eu caía, eu soube que o bebê amarelo havia aberto seu manto esfarrapado e só Deus ouviria meu lamento. Well, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. Com o conteúdo da fita, fica implícito que existiram outros cuidadores antes da nossa chegada, e é claro, eles não tiveram um final feliz. Nessa gravação, o homem comenta sobre elementos estranhos que passaram a acontecer desde que veio cuidar do bebê, como o fato de nevar no meio de julho, por exemplo, o que não costuma acontecer naquele país. Então, os dois nomes citados na fita são Hastur e Cacilda, dois nomes que são relacionados com o conto Lovecraftiano The King in Yellow. Mais pra frente a gente vai comentar sobre esses nomes, então fica com eles guardado aí, porque eles têm conexão com o conto e também com a trama do jogo. A segunda noite começa, e quando o jogador tenta trocar a fralda do bebê, ela flutua, escapando das mãos do jogador. A gente só consegue encontrar ela lá no quarto dos pais da criança, que agora está destrancado. No quarto, a gente também encontra um talismã de aparência esquisita, em frente a um livro que fala sobre o uso desse talismã no cuidado da criança. Após pegarmos a fralda e enfim trocarmos o bebê, tentamos levá-lo para o seu quarto, mas a criança se teletransporta de nossas mãos e reaparece no chão, na beirada da escada. Por um instante, enquanto a luz está piscando, a gente pode ver que seus olhos brilham num tom vermelho monstruoso. Mas logo as coisas voltam ao normal e a gente pode levar a criança para sua cama. E aí, a noite acaba e temos mais um diálogo entre os dois. Boa noite, bons sonhos, diz o cuidador. Eu lhe mostrarei a você os meus sonhos, responde a criança.
um sinal amarelo começa a aparecer em diversos momentos do jogo. Esse sinal é chamado de The Yellow Sign, que ocorre no livro de Chambers, que é descrito como uma presença sobrenatural que causa possessão e controle mental em qualquer um que o encontre. Um sinal de corrupção e depravação que pertence a Hastur, o Rei em Amarelo, uma entidade cósmica e meio-irmão do grande deus monstro Cthulhu. A terceira noite começa de maneira diferente, com o bebê chorando em sua cama. Ao descer para pegar sua mamadeira, o cuidador presencia diversas escritas surgindo na parede e no chão da casa. Essas escritas são formadas por chamas demoníacas e conseguimos ler as frases "me alimente" em diversos pontos. Ao abrirmos a geladeira, um corredor sobrenatural se opõe entre nós e devemos atravessá-lo para enfim pegar a mamadeira no fundo do corredor. A porta se fecha e ficamos presos, mas somente por um instante. Assim que conseguimos sair, vemos que o bebê está sentado na mesa e não em seu quarto no andar de cima como deveria estar. Depois que o alimentamos, o levamos novamente para o lavabo para trocar as suas fraldas. E assim que nos viramos para pegar a fralda, o bebê surge em nossas costas, em um estado completamente demoníaco, com sua cabeça girando sem parar de uma forma assustadora. Corremos para o quarto e pegamos o talismã que os pais deixaram, e assim... Por que na primeira noite, quando o bebê desapareceu de lá, ela já não foi? Mano, se fosse essa babá, parça. Segunda noite, o bebê apareceu na escada com o olho brilhando. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Podemos exorcizar a entidade dentro do bebê, o que parece resolver a situação, pelo menos de maneira momentânea, porque assim que subimos com o bebê para botá-lo em sua cama, ele escapa de nossas mãos e volta a flutuar, com seu rosto demoníaco, parte em direção ao seu quarto. Ao tentar sair, tentáculos monstruosos bloqueiam nosso caminho e o único lugar onde podemos ir é para o quarto, ao encontro da criança. E lá, o bebê está flutuando e parte em direção ao teto, nos levando junto com ele. Um portal triangular se abre em nossa frente e somos levados para uma outra dimensão, um planeta envolto em chamas e repleto de tentáculos monstruosos cercando a sua órbita. Inesperadamente, o dia se reinicia de maneira normal e rotineira, seguindo a repetitiva e tediosa tarefa de cuidar do bebê e acompanhar suas necessidades. Não sabemos nem sequer como o cuidador ou cuidadora conseguiu o trabalho e quem são os reais pais dessa criança. Podemos ver desenhos infantis, provavelmente feitos pelo próprio bebê, mostrando como ele se sente sozinho estando naquela casa aparentemente abandonada. Talvez essa solidão tenha sido o gatilho que fez o bebê passar a aprisionar os cuidadores em seu domínio. Agora nós temos um novo elemento que é muito importante para a progressão, que é um coelho branco. Esse novo elemento está localizado em desenhos espalhados em diferentes partes do cenário. Ele tem papel fundamental na nossa tentativa desesperada de fugir desse bebê amarelo demoníaco. Agora, sabemos que o bebê é realmente demoníaco e queremos fugir a todo custo. Por isso, seguimos o coelho, saímos por uma porta e entramos num corredor semelhante a de um hotel. Seguindo por ele, chegamos até um elevador e, ao entrar, vimos novamente aquele símbolo estranho, amarelo, Lovecraftiano, pintado no interior da parede do elevador. Não sabemos ao certo o seu significado, mas existem motivos para acreditar que ele tem grande influência sobre os cuidadores que ali passaram. Será que seria um símbolo de controle mental? Novamente, vimos um texto que descreve mais sobre essa terrível história que está acontecendo. Pigman Madness. Pobre coelhinho branco, eu sei o que procura, mas você não o achará aqui. Isso é meu. Assinado o Doutor. Esse texto presumidamente é inspirado em Pigman's Model, uma curta história de H.P. Lovecraft publicada lá em 1926. Essa história gira em torno de um pintor de Boston chamado Richard Pigman, que cria imagens horripilantes. Suas obras são executadas de forma brilhante, mas são tão explícitas que resultam na revogação de sua associação ao Boston Art Club, e ele é rejeitado por seus colegas artistas. O narrador dessa história é amigo de Pigman, que, após o misterioso desaparecimento do artista, conta a outro conhecido como ele foi levado para um passeio pela galeria pessoal de Pigman, escondida em uma favela decadente da cidade.
À medida que os dois se aprofundam na mente e na arte de Pickman, os quartos pareciam ficar cada vez mais malignos e as pinturas cada vez mais horríveis, terminando com uma enorme pintura final de um humanoide sobrenatural, com os olhos vermelhos e mastigando uma vítima humana. Posteriormente, o narrador percebe que, em seu desespero, agarrou um papel. Pra que isso? Pra quê? Olha o que eu tô falando. Pra quê? E acabou colocando no bolso. Quando desenrola o papel, ele repara que se trata de uma fotografia do modelo da pintura. Ou seja, Pickman tirou suas inspirações não da sua imaginação doentia, mas de monstros que eram reais e que ele até mesmo tirava foto deles para servir de inspiração em seus quadros. De volta ao nosso próprio pesadelo, ao chegar no elevador, ele começa a dar defeitos e cai em queda livre, mas nós conseguimos sobreviver. A porta do elevador se abre normalmente e na parede vemos sinais do coelho branco. Ao chegarmos numa porta que nos levaria até o corredor de saída, somos empurrados e a porta se fecha com correntes que surgem inesperadamente. O bebê surge ao nosso lado, sentado no chão de uma porta de um apartamento com o número 509. Ele está em posse da chave para destrancarmos as correntes, mas prontamente o bebê se teletransporta novamente, só que desta vez para dentro de um apartamento. E devemos segui-lo para pegar a chave e então deixar aquele maldito lugar. Agora podemos ver que o bebê vive sozinho naquele lugar imenso e que parece ter controle total sobre o ambiente. Entramos no apartamento de um Pickman. Aqui no jogo ele também é um artista, mas sendo um músico. Ao completarmos a pintura perdida da canção The King's Lullaby e tocá-la no piano, uma passagem secreta se abre e achamos um disco escondido. Ao tocar o disco numa vitrola, faz com que o bebê fique distraído com a música e usamos essa oportunidade para roubar a chave de suas mãos. Essa chave libera nossa saída para o corredor e nós seguimos em frente. Chegamos até um outro elevador, mas esse se encontra sem energia. Precisamos usar 2 fusíveis para trazer a energia de volta e seguir até o elevador. Essa tentativa de fuga faz com que o bebê fique visivelmente chateado e passe a colocar diversas mensagens com seu poder sobrenatural para tentar nos persuadir a ficar. Ele até mesmo se transforma numa bizarra criatura e passa a nos perseguir, nos dando nenhuma outra opção além de fugir e seguir o coelho branco. Ao escaparmos pelo elevador, nos encontramos no mesmo apartamento de antes, mas ele está estranhamente espelhado, como se estivéssemos em outra dimensão paralela. Ao fugir pela porta de cima usando uma chave roxa, voltamos ao corredor de onde tentamos fugir, com o bebê tentando nos manter preso, mostrando novas tarefas, como levar o bebê para a cama ou para o alimentar. Se tratando de uma armadilha, acabamos por ignorar o seu chamado e seguir em frente. A próxima armadilha do bebê é usar vários televisores espalhados com o objetivo de fazer o jogador cair no sono e reiniciar o ciclo, prendendo naquela dimensão. Conseguimos passar pelos televisores, mas o bebê continua fazendo todo o possível para que fiquemos em seu mundo, implorando e até tentando nos persuadir. Continuamos seguindo o coelho branco, que é a nossa última esperança, mas isso faz com que o bebê perca totalmente sua paciência e volte àquela sua forma monstruosa e nos persiga violentamente. Chegamos então até uma grande sala e ao evitar mais obstáculos e até mesmo alguns olhos macabros que percebemos que estão nos observando durante toda essa jornada, finalmente achamos uma porta com a pintura do coelho branco e conseguimos escapar. Uma outra mensagem surge para nós, nos avisando que sempre existirá mais e que não somos o único. Este é um aviso que ainda estamos presos em seu mundo. Escapar do domínio do bebê irá nos trazer um alívio somente por um breve período de tempo, já que ainda estaríamos em Carcosa, mundo de Rastor. Você já ouviu falar de terror cósmico do HP Lovecraft? Para entendermos um pouco da ligação entre esse gênero e a história por trás do jogo, faremos uma pequena revisão. Se liga! Cosmicismo é a filosofia literária desenvolvida e usada pelo escritor americano H.P. Lovecraft. Ele era um escritor de histórias de terror filosoficamente intensas, que envolvem fenômenos ocultos como possessão astral e miscigenação alienígena. E os temas de sua ficção, ao longo do tempo, contribuíram para o desenvolvimento dessa filosofia. O cosmicismo afirma que não há presença divina reconhecível como um Deus no universo, e que os seres humanos são particularmente insignificantes no esquema mais amplo da existência
existência intergaláctica e talvez sejam apenas uma pequena espécie projetando suas próprias idolatrias mentais sobre o vasto cosmos. Isso também sugere que a maioria da humanidade, sem discernimento, são criaturas com a importância relativa dos insetos ou das plantas quando comparadas com o universo. O tema predominante no horror cósmico é, na verdade, a insignificância da humanidade. Lá na terceira noite, quando o bebê leva a gente para um portal, o mundo atrás desse portal se assemelha com a descrição de Carcossa, um mundo fictício presente nos mitos de Cthulhu e casa da entidade de Hastur, que a gente citou anteriormente. Na segunda noite, quando ouvimos aquela gravação do antigo cuidador da criança, escutamos um poema muito semelhante a um que a gente encontra no livro The King in Yellow, chamado de Cassilda's Song. Para falar sobre a ligação entre os dois poemas, a gente vai explicar sobre os dois personagens, Hastur e Cassilda. Hastur é uma entidade Lovecraftiana e se trata do meio-irmão de Cthulhu que reside no lago de Hali, dentro do mundo de Carcossa. Ele se trata de um ser tão antigo e de poderes tão inimagináveis que trariam loucura a qualquer um que de relance visse sua verdadeira face. O mundo de Carcossa foi descrito por Cassilda tendo 2 sóis e diversas luas e que, mesmo assim, continua sendo sombrio. Estrelas negras decoram o céu infernal e um lago chamado Hali percorre parte do cenário, se tratando de um lago vazio e completamente sem vida. Canção de Cassilda, Ato 1, Cena 2 da peça escrita por Chambers. Ao longo da costa, as ondas de nuvem quebram, os 2 sóis afundam atrás do lago, as sombras se alongam em Carcossa. Estranha é a noite em que as estrelas negras surgem e as luas estranhas circulam pelos céus, mas o estranho ainda é Lost Carcossa. Canções que os Ryads devem cantar, onde bater os farrapos do rei deve morrer sem ser ouvido em Jim Carcossa. Canção da minha alma, minha voz está morta. Morra tu, não cantando, como lágrimas não derramadas. Deve secar e morrer em Lost Carcossa. Carcossa se trata de um lugar terrível e sombrio, assim como ouvimos na gravação deixada pelos outros cuidadores, um lugar onde só nos resta lamentar a Deus. Durante a gravação da segunda noite, a gente ouve que parece ser uma poesia muito semelhante a essa escrita no livro. E assim no jogo como no livro, a primeira parte do poema parece boa e normal. Somente depois, na segunda metade do poema, é quando a gente percebe o horror do narrador que passa a falar com vozes trêmulas sobre fenômenos sobrenaturais e que eventualmente aconteceu com eles à medida em que o bebê lhes mostra a sua verdadeira face, o seu verdadeiro poder. O bebê em amarelo se faz ser uma direta comparação ao rei em amarelo. Logo, ele se trata do ser Hastur, e agora estamos presos ao seu jogo de maldade e tortura, assim como os que ali passaram antes de nós, os outros cuidadores. Fomos puxados para o mundo de Carcossa pelo poder cósmico do bebê em amarelo, e agora, presos nesse mundo, como dizia na gravação, só nos resta a Deus rezar e implorar. Queria lembrar vocês que esse jogo ainda está em desenvolvimento e que todas as conexões que a gente fez aqui são somente teorias, mas com fortes evidências, pode ser. Caraca. A única coisa ruim que eu achei foi as imagens. Desnecessário, mas assustador. Mano, um jogo tão simples daquele, simplaço. Deu um medo, parceiro. Mano, muito simples o jogo. Nem dá medo aquele jogo, mas quando você pega o conteúdo inteiro assim, a gente se caga de medo. Que isso, mas bom, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal aqui. Se inscreve no canal do Terrorizando, hein? Valeu.